Cá estou eu de volta, mais uma quinta-feira, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tentar engravidar, sobre engravidar. O que será que está envolvido nesse processo enquanto você está tentando, como dizem as pessoas, né? Vem comigo. Assim que eu falei da gravidez no Instagram, né? E quem estava próximo a mim, quem já convive comigo na vida, já sabia que eu tinha um planejamento muito firme. Eu planejava o mês que eu queria engravidar. Eu vou engravidar em janeiro, eu já falava, e isso tudo pra mim era muito certo, assim. Em janeiro eu engravido, e aí vou ter o filho em outubro, e aí tudo bem organizadinho. E aí quando eu falei disso no Instagram, assim, pra mim de uma forma natural, né, que eu planejei o mês que eu ia engravidar, logo surgiram pessoas e histórias falando de, fulano também foi assim. Não, mas tem gente que tenta há muito tempo e não consegue, passa muito tempo tentando e tal. E aí eu comecei a refletir, né, como é que foi esse processo de tentar pra mim e como é esse processo de tentar internamente, né, porque como psicóloga, eu sempre soube que tentar engravidar não é algo de simplesmente você tirar os métodos anticoncepcionais e agora esperar que a criança surja no período fértil, e não é uma coisa biológica. O processo de gravidez, para ele chegar no teste positivo que a gente vê, ele passa por algumas fases que são muito meticulosas, muito minuciosas, que tudo precisa ir 100% daquele jeito e qualquer coisa pode ser uma razão para que a gravidez não aconteça. Basicamente é assim que acontece, né? O fenômeno biológico do engravidar é algo assim, bem que é um milagre, né? Você vê e diz, não, só pode ser um milagre, porque é tanta coisa para dar errado. E de fato, né? E a gente sabe que a nossa mente influencia totalmente o que acontece no corpo. Não de forma energética, de forma biológica mesmo. O estresse, ele orquestra tudo, quase todo o funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo funciona como um sistema, né? E o nosso psicológico, o ambiente, as situações que a gente vive estão o tempo todo influenciando dentro desse corpo. E a nossa mente está com esse corpo o dia todo, está o tempo todo e está influenciando, né? E aí eu comecei a pensar, como foi que eu me trabalhei então para de repente engravidar no primeiro mês que eu tentei, se você for olhar pelo ponto de vista de anticoncepcional, né, de métodos contraceptivos, no mês que eu parei, engravidei. O que acontece? A minha gravidez, ela foi começada, eu comecei a pensar sobre ela quando eu brincava de boneca, basicamente. Pelo menos há 10 anos atrás, quando eu entrei em psicologia e quando eu vi tudo o que precisava acontecer para uma gravidez dar certo e toda a repetição de padrões que acontecem de pai para filho, como se cria um psiquismo, né? Eu pensei, eu tenho que curar a minha história, eu tenho que sentir a minha história, eu tenho que revisitar essa história, porque eu não quero que os meus filhos sejam uma simples repetição de tudo que aconteceu comigo, né? Então, já aí, quando eu entrei em terapia, eu comecei a cuidar da minha gravidez, eu comecei a cuidar desse filho que estava vindo, quando eu estava olhando para a minha história, quando eu estava vendo todas as questões de família. Então, quando você revê e mexe nisso psiquicamente, é como se você já estivesse preparando, você já está preparando essa base, esse terreno em que um filho vai chegar, né? Porque engravidar é algo muito maior do que ter um filho. Ser mãe é muito diferente de ter um filho, né? Você se colocar realmente nessa experiência que é a maternidade não é exatamente você ter um bebê, é diferente. E o corpo, ele lhe organiza para ser mãe, não para simplesmente gerar um bebê como se você fosse uma chocadeira, né? Então essa coisa do tentar, ela precisa começar muito, muito, muito antes. Primeiro psiquicamente. A nível biológico, 4 anos antes de querer ser mãe, eu já tinha parado o anticoncepcional de hormônio, né? Então eu já não usava um método hormonal há 4 anos, o que fez com que meu corpo organizasse o sistema de ovulação, organizasse o sistema reprodutor. Eu me preocupava muito com minha alimentação já há muito tempo, né? Porque eu já tinha consciência de que o meu corpo seria a casa dessa pessoa. O meu corpo seria um mundo para ela durante 9 meses. E eu precisava preparar esse mundo quando eu quisesse que esse habitante fosse chegar.
Você não vai se mudar para uma casa que ainda está em construção, que está cheia de poeira. Você prepara esse mundo, né? Então eu me preocupei em preparar tudo que eu pudesse preparar nesse mundo antes desse filho chegar. Então eu preparei a parte física, a parte biológica, tanto com o método contraceptivo que eu usava, quanto com o que eu comia. Eu me preocupava com minha alimentação, há muito tempo me preocupo com minha alimentação. Eu me preocupava com hábitos de vida, de atividade física. Eu me preocupava com a saúde corporal, eu dava atenção, eu ia nos médicos, tudo periodicamente, fazia tratamentos certinhos quando tinha alguma coisa. Então, se você cuida desse lugar, que vai ser a casa, imagine se você está tentando engravidar, né? Tem alguns momentos da construção da casa, você está construindo essa casa. Se preocupe com a construção da casa. Primeiro, qual é a base em que essa casa está sendo formada? Qual é o solo? Esse é o ambiente psíquico. Então se preocupe em como foi a sua história, qual é a história da sua família com gravidez, qual é a história da sua família com ter filhos, com a maternidade. Essa é a base da sua casa. Esse é o solo onde essa casa vai ser colocada. Se preocupe com a estrutura dessa casa, que é a biologia do seu corpo. Se preocupe se você está saudável, se preocupe com a sua alimentação, se preocupe com os hormônios que você ingere, tanto por via de hormônio mesmo, de remédio para não engravidar, anticoncepcional, quanto os hormônios que você ingere na alimentação, com o que você coloca para dentro. Isso é o material de construção dessa casa, que é a casa do seu filho por 9 meses que ele vai estar aí, né? Se preocupe com álcool, se preocupe com drogas, se preocupe com todas essas coisas que vão estar na constituição dessa casa. Uma vez que está tudo pronto, que está tudo organizado, que foi uma coisa que eu fiz e já vi outras pessoas fazendo, se preocupe em chamar essa pessoa para dentro da sua casa. Muito antes de engravidar, 6 meses antes, eu fui conhecer o obstetra que eu queria que me acompanhasse, né? Sem estar grávida, sem nada, eu fui lá, depois eu posso contar essa história para vocês. Muito antes eu fui conhecer esse obstetra, fui fazer os exames para checar que estava tudo bem, né? E nessa época, 6 meses antes, eu lembro que eu já conversava com meu filho em pensamento, né? Eu dizia: filho, eu tô arrumando tudo aqui para você vir em janeiro, né? Quando foi chegando dezembro, janeiro, poxa, eu conversava com ele toda vez. Eu disse: filho, já tá quase na hora de você vir, né? Então isso para mim foi muito forte, tanto que no dia que eu descobri que estava grávida, assim, no dia que eu fiz o teste, né, de manhã, a noite toda eu sonhava, eu não sei se eu sonhava ou se eu pensava, né, mas enfim, para mim foi esse movimento a noite toda, conversando muito com ele, e era uma conversa em que eu me declarava muito para ele. Eu dizia: filho, pode vir, eu vou amar você com todo o meu coração, incondicionalmente. Você é a luz da minha vida, eu prometo que eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser para você. Eu vou me esforçar todos os dias para ser tudo que você precisa, para que você venha aqui e você cumpra a sua missão, né? Enfim, então eu conversei muito com ele, desde 6 meses antes até hoje eu converso, né? Mas assim, muito intensamente, até a hora de realmente chamar ele pra cá e puxar ele pelo braço e dizer: venha. Mas assim, tem esse momento, se preocupe em construir, né? Às vezes a gente pensa em tentar, mas não pensa em tudo que isso envolve. Quando eu falo em construir o solo da casa, isso tem a ver, gente, com rever tantas questões da nossa vida, com rever o espaço que a gente vai dar para essa criança, qual vai ser o lugar, como você vai se transformar para receber essa criança, como vai ser transformador na sua vida, será que você quer mesmo assumir todas essas responsabilidades, né? Tem um texto lá no Instagram que eu falo disso, que está muito bonito também, você pode ir lá olhar, né? Então é isso, queria fazer esse vídeo para mostrar que o processo de tentar engravidar não é aquele processozinho de depois de tomar anticoncepcional, né? Depois de parar de tomar anticoncepcional. É um processo muito maior, é um processo de descoberta e é um processo muito bonito também. Então, se você está nesse processo, aproveite também esse processo para ir organizando essa casa. Imagine que você é uma casa e que esse morador vai vir quando essa casa estiver pronta e também quando ele estiver pronto, né? É algo que a gente precisa também pensar.
é uma vida, né? Então não é só a nossa vida, você tem que querer que uma vida venha para a sua, né? São muitas coisas envolvidas. Poderia falar sobre isso por um dia inteiro, mas aí vou deixar vocês que esse vídeo já está gigantesco e dizer que próxima quinta eu tô aqui, todo dia eu tô lá no Instagram. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também estão tentando. Se inscreve aqui no canal que toda quinta tem vídeo novo, tá bom? Tchau, tchau!